nós conversamos agora com Álvaro Dias, ex-embaixador do Chile no Brasil. Boa noite, embaixador, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo certo. Bem, obrigado pelo convite. Embaixador, eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual um panorama do atual momento vivido lá no Chile, né, com os debates aí da Constituição. Lembrando que eles estão um pouco mais de um ano para elaborar tudo isso. A gente sabe que tem muitas questões e aí discussões envolvendo. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente. Ok. É bom conhecer os dados da composição da Constituinte. O 255 constituintes, a metade são mulheres. É uma constituinte paritária. Além disso, tem uma representação de 17 constituintes dos povos indígenas do Chile, que são 8. A maioria deles são mapuches. E a Constituinte, se fez uma pesquisa da composição da Constituinte. 73% dos constituintes se declara de esquerda. 80% deles se declara laico, acredita num Estado laico, com separação do que é o Estado da Igreja. É impressionante saber que mais do 40% dos constituintes têm pós-grau. Então, são dados muito relevantes para entender a composição da Constituinte. A segunda questão é os temas que a Constituinte vai discutir, porque ainda estão aprovando a regulamentação da Constituinte, mas ainda não entraram no conteúdo da nova Constituição. Então, é importante saber que os temas que vão discutir é a questão da descentralização. Essa é uma questão muito relevante. O Chile é um Estado, não é federal como o Brasil, é um Estado unitário, mas ele é muito centralista. E isto vem da época da independência, inclusive da colônia. O Chile sempre foi um Estado muito centralista. O poder está em Santiago. A maioria das atividades econômicas está em Santiago. Então, a grande questão é como descentralizar o país. E, então, muito provavelmente, isso será uma constituinte para descentralizar politicamente o país. Isso será uma das questões. A segunda questão é a questão da plurinacionalidade. O reconhecimento cultural dos povos indígenas, mas também o reconhecimento político dos povos indígenas, o que quer dizer que eles vão ter representação nos próximos congressos do país. Hoje, eles, como povo, não têm, como povos, não têm representação. Pode ter senadores, deputados de origem de povo indígena, mas não tem como povos representação no Congresso. A terceira questão é a questão da paridade. Muito provavelmente, os próximos congressos vão ser congressos onde tem paridade não somente de entrada, quer dizer, nos candidatos, mas também paridade de saída. Isso quer dizer que a metade do Congresso vai ser composto por mulheres. Essa é a terceira questão. A quarta questão será a questão do regime político. O regime político chileno é um regime presidencialista. Certo. Muito provavelmente, a gente evolucionará hacia um regime semipresidencial. E como vai funcionar? Será... Embaixador, desculpa te interromper. Como o modelo francês, provavelmente. Tá. Um presidente eleito, encarregado da política exterior, da política da defesa, e um primeiro-ministro eleito pelo Congresso, que
verá os assuntos de política interior. Então, isso será... tem até, inclusive, um consenso que vai além da esquerda. Até a direita está pensando em um regime dessa natureza. E, além disso, está a questão do Estado neoliberal. O Estado chileno é um Estado que tem tido muitas reformas democráticas nos últimos 30 anos, especialmente nos últimos 15 anos. Mas a estrutura neoliberal se mantém. E então, o que a gente quer é ter um Estado já pós-neoliberal, um Estado que seja um Estado ativo nas políticas públicas, que seja um Estado que tenha capacidade de política industrial, que tenha capacidade de política tecnológica, que seja um Estado muito mais regulador dos recursos naturais do país. E eu acho que isso vai ser uma grande mudança do que a gente chama a Constituição Econômica do Estado. E, finalmente, tem a dimensão meioambiental, o reconhecimento da natureza, verdade? O reconhecimento de que não somente basta com viver, como já diz a Constituição, em um meio ambiente livre de contaminação, mas também com uma compreensão muito mais vasta e holística do que é a natureza, como um patrimônio nacional e mundial, verdade? Isso quer dizer que as questões de a mudança climática, essas dimensões vão ser incorporadas na Constituição. E, finalmente, e com isso termino, são as questões dos direitos sociais, verdade? Tem na Constituição atual e com as reformas da Constituição do ano 80, da era do Pinochet, tem muitos direitos sociais, mas agora a questão é não somente falar dos direitos sociais, é ampliar esses direitos sociais, mas também garanti-los. Como se garantem esses direitos sociais? De acordo ao grau de desenvolvimento do país. Sim. Então, essas são as questões que estão abertas na Constituinte. E aí, então, agora eu vou tentar aí, puxar alguns pontinhos do que o senhor falou, muito bem explanou nessa participação. A Constituinte, ela chega, esse processo que o Chile passa, a gente precisa lembrar que ele acontece depois de uma série de mobilizações há 2 anos, 2019, uma crise econômica, o senhor mencionou a questão do modelo neoliberal, e o senhor foi ex-subsecretário de Economia do Chile, correto, né, embaixador? É isso. Então tem expertise nessa área. Minha pergunta é, quais desses elementos, dessas perspectivas, a descentralização, por exemplo, quais desses elementos dialogam com essa necessidade de uma melhora econômica e como que a gente pode pensar sobre isso, independentemente do resultado da Constituinte? Sim, é muito interessante a pergunta. É fundamental. Por exemplo, a descentralização quer dizer a possibilidade de potenciar a capacidade de desenvolvimento das regiões do país. O Chile é um país de 750 mil quilômetros quadrados, 11 vezes menor que o Brasil, mas ele tem regiões muito ricas em recursos naturais, tem uma das maiores biomassas marinas do mundo, tem uma agricultura de exportação extraordinariamente avançada para o grau de desenvolvimento do país.
é uma agricultura de exportação que é bem diferente da do Brasil, porque exporta muita fruta, na verdade, muitos tipos e variedades de fruta, de vinho. Então, aí tem um potencial, além dos minérios, tem um potencial extraordinário, mas tem que ter maior protagonismo das regiões. Então, aí tem uma dimensão muito relevante. O país é um país com alto potencial de energia solar. Aliás, atualmente é um dos maiores produtores de energia solar da América Latina. Então, esse potencial de desenvolvimento só é possível com a descentralização do Estado, com estratégia e políticas de desenvolvimento onde as regiões, que são 16 regiões, tenham protagonismo. Então, isso é uma dimensão muito relevante. A segunda questão é a política de desenvolvimento, a estratégia de desenvolvimento. O Chile tem que voltar à sua capacidade de planificação estratégica que tinha nos anos 60, no final dos anos 60. Então, tem que voltar a ter isso. Tem que voltar a ter capacidade política industrial e tecnológica. O Chile tem uma base de conhecimento importante e tem uma capacidade do Estado muito relevante nesse campo. Então, eu diria, a questão do Estado como protagonista do desenvolvimento, onde o setor privado joga um papel, mas o Estado dá a direção estratégica, é o que está em jogo no Chile. Embaixador, quanto ao resultado das prévias aí que escolheram os candidatos à presidência, teve uma surpresa aí no resultado. O que o senhor pode falar para a gente sobre as primeiras prévias realizadas aí para a escolha dos candidatos? Sim, eu acho que nas primárias, o que a gente chama, numa primária, teve duas primárias. A primeira da direita, onde teve uma surpresa, porque o candidato tradicional da direita perdeu frente a um candidato novo, que representa mais diretamente os grupos econômicos ou empresariais do país, e que é um candidato mais moderno do ponto de vista do discurso ou do relato da direita. Além disso, tem a primária que teve a esquerda, ou uma parte da esquerda, porque a esquerda no Chile tem várias esquerdas. Então, aí tiveram na primária um candidato do Partido Comunista e um candidato da Frente Ampla, que não é a mesma Frente Ampla do Uruguai, é diferente, é o nome que tem no Chile, mas ganhou o candidato da Frente Ampla, que é um candidato que vem do movimento estudantil do ano 2011, ou seja, ele está na cena política faz 10 anos, o nome dele é Boric, ele tirou 1 milhão de votos, e o candidato do Partido Comunista, 600 mil votos. Então, o candidato do Partido Comunista perdeu e ganhou o Boric. A diferença discursiva é que o Boric tem um planteamento mais aberto, mais inclusivo, mais de aliança com outra esquerda, inclusive com setores que poderiam ser de centro-esquerda, como o Partido Socialista, que é um partido de esquerda, mas que está em outra coalição. E que agora temos uma primária, onde tem uma disputa entre um candidato da democracia cristã com o candidato do Partido Socialista. São duas mulheres. Uma delas é Jasna Provoste, ela é da democracia cristã, e a outra é a candidata do Partido Socialista, que é Paula Narváez. Isso vamos a saber o resultado na próxima semana.
Bom, então vamos seguir acompanhando. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a participação do Álvaro Dias, ex-embaixador do Chile no Brasil e ex-subsecretário da Economia do Chile, contando um pouco desse momento tão importante, particular do Chile. E a gente, claro, segue acompanhando. Muito obrigada, embaixador. Até uma próxima. Tchau. Tchau, abraço. Abraço.